Você se lembra daquela sensação de sentar na frente da TV, ansioso, esperando a música de abertura começar? Aquele arrepio de saber que, por uma hora, tudo era possível com um clipe de papel e um pouco de imaginação. Para muitos de nós, MacGyver não era só um programa de TV. Era uma lição de vida. Era a prova de que a inteligência e a criatividade eram as armas mais poderosas que alguém poderia ter. Aquela época em que um herói não precisava de superpoderes, apenas de um canivete suíço e um cérebro genial. Hoje, vamos viajar de volta no tempo. Vamos revisitar o homem que transformou ciência em mágica e sucata e salvação. E vamos descobrir se essa mágica poderia de alguma forma funcionar no mundo real. Vamos começar com um clássico absoluto: o desfibrilador de castiçais. Lembra dessa cena? MacGyver tá preso. Um amigo tem um ataque cardíaco e a ajuda tá longe. O que ele faz? Pega 2 castiçais de metal, fios de um microfone e os conecta a uma tomada. Chocante, não é? Na teoria, a ideia é usar a corrente elétrica para reiniciar o coração. O problema é que a corrente alternada de uma tomada é totalmente descontrolada. É mais provável que ela cause uma fibrilação ainda pior, ou queimaduras graves. Um desfibrilador de verdade usa corrente contínua, com uma carga e duração muito específicas. Então, na vida real, essa gambiarra seria extremamente perigosa e provavelmente fatal. É pura genialidade de roteiro, mas por favor, nunca tente isso em casa. Agora, que tal algo um pouco mais explosivo? A famosa bomba de fertilizante. Em vários episódios, MacGyver precisava criar uma distração ou explodir uma porta. E sua receita quase sempre envolvia nitrato de sódio ou de amônio, que ele encontrava em fertilizantes. Ele misturava com algum combustível, como açúcar ou óleo diesel. E pronto, uma explosão. Isso funciona na vida real? Surpreendentemente, sim. A química por trás disso é sólida. A mistura de um agente oxidante forte, como um nitrato, com combustível pode de fato criar um composto explosivo poderoso. Claro, MacGyver fazia parecer fácil e seguro, mas na realidade, o processo é instável e perigosíssimo. Exige conhecimento preciso das proporções e condições, e qualquer erro pode resultar em uma detonação acidental. Então sim, a ciência é real, mas a execução é coisa de profissional, ou de um agente secreto da TV. E o que dizer do ultraleve feito de bambu, lona de barraca e um motor de cortador de grama? Essa é uma das invenções mais icônicas e visualmente incríveis. Ver aquele avião improvisado decolar foi um momento de pura admiração. Mas será que voaria? Bem, aqui a realidade é um pouco mais complicada. Construir uma aeronave, mesmo uma ultraleve, exige um equilíbrio delicado entre peso, aerodinâmica e potência. O bambu é leve e forte, sim. Um motor de cortador de grama pode gerar empuxo suficiente. Talvez o problema está no design. As asas precisam ter um formato aerodinâmico específico para gerar sustentação. A estrutura precisa ser perfeitamente balanceada e resistente o suficiente para não se desintegrar no ar. Embora a ideia seja inspiradora, criar uma aeronave funcional do zero, no meio do nada com materiais aleatórios, está muito além do plausível. É uma linda fantasia de engenharia, mas que ficaria no chão. Vamos para algo mais discreto. O detector de mentiras caseiro. Em uma cena memorável, MacGyver usa um estetoscópio, um medidor de pressão arterial e um despertador antigo para construir um polígrafo improvisado. A ideia é que, ao mentir, a pessoa fica estressada, sua pressão e pulso aumentam, e o ponteiro do despertador, conectado ao medidor, se move. O princípio por trás disso é o mesmo de um polígrafo real, que mede respostas fisiológicas ao estresse. O problema é a precisão. Um aparelho tão rústico seria extremamente sensível a qualquer movimento ou variação de humor, não apenas a mentiras. A pessoa poderia estar nervosa por estar sendo interrogada, e o aparelho acusaria. Além disso, a calibração seria impossível. Então, como uma ferramenta de intimidação psicológica para fazer alguém confessar? Talvez. Como um dispositivo científico confiável? Definitivamente não. É mais teatro do que ciência. Por último, a invenção que talvez seja a mais absurda e genial de todas: o foguete movido a água e extintores de incêndio. Para escapar de um local, MacGyver modifica um tanque de água, coloca um cone no nariz e o prende a alguns cilindros de dióxido de carbono de extintores. Ao liberar o gás, ele impulsiona o tanque para o céu como um foguete de fuga. A física por trás disso, a terceira lei de Newton, o EREA,
é totalmente válida. Foguetes funcionam expelindo massa em alta velocidade para gerar empuxo. A questão é a escala. A quantidade de empuxo gerada por alguns extintores seria suficiente para mover um tanque de água, mas dificilmente para Fazclaw voar de forma controlada ou por uma distância significativa. A trajetória seria completamente imprevisível e instável. Seria mais um projétil descontrolado do que um veículo de fuga. É uma ideia brilhante no papel, mas que na prática provavelmente terminaria em um grande e barulhento fracasso. Analisando tudo isso, a gente percebe algo fascinante. MacGyver não era sobre criar invenções que funcionassem perfeitamente na vida real. Era sobre outra coisa. Era sobre inspirar uma geração a olhar para um problema e não ver um obstáculo, mas uma oportunidade. Ele nos ensinou a pensar fora da caixa, a ver o potencial em objetos comuns. Ele nos mostrou que o conhecimento é poder. A verdadeira fórmula do MacGyverismo não está na química das bombas ou na engenharia dos ultraleves. Está na mentalidade, na resiliência, na crença de que, com um pouco de criatividade e coragem, você pode encontrar uma saída para qualquer situação. As invenções podiam ser fantasiosas, mas a inspiração que elas nos deram foi, e continua sendo, muito real. Essa nostalgia é poderosa, não é? Se você também cresceu admirando esse gênio da gambiarra, se você também tentou desmontar o rádio da sua avó para ver como funcionava, então você faz parte desse clube. Deixa um like neste vídeo para mostrar que o espírito de MacGyver ainda vive em você. E se ainda não for inscrito, junte-se à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho, porque aqui nós exploramos a nostalgia e a ciência por trás dos ícones que nos formaram. Obrigado por me acompanhar nesta viagem. Relembrar MacGyver é mais do que apenas falar de uma série antiga. É celebrar uma época em que fomos ensinados a sermos curiosos, engenhosos e, acima de tudo, a nunca desistir. E essa é uma lição que vale para a vida toda. A pergunta final não é se as invenções dele funcionariam, mas sim o que você pode criar hoje com as ferramentas que tem à sua disposição. Pense nisso. Até a próxima.